Há 2 semanas da eleição, a sensação que a gente tem é que parece que continua como no primeiro turno, né? Aquela sensação que o eleitorado ainda não entrou de fato, acompanhando as disputas, que a coisa ainda está meio morna, fica aquela expectativa, parece que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece. E particularmente a gente que está mais próximo aqui está em Vitória, mais próximo dos municípios onde acontece o segundo turno, poderia pensar quem está fora, né, da grande Vitória, não, lá deve estar fervendo. Não está. Quem está aqui está acompanhando, está vendo que continua naquele ritmo do primeiro turno. Eu acho que mudou muito pouca coisa. O que mudou o número de candidatos. Sim. E que ainda havia aquela expectativa, agora vão ficar 2 candidatos, eles vão ter um embate mais visível, mais explícito, e na verdade também quanto a isso não mudou muita coisa. A gente percebe aqui, a gente tem as disputas polarizadas, né? Tanto na Serra com Aldifas e com Sérgio, em Cariacica com Marcelo e com Juninho, em Vila Velha com Marques e com Neucimar, e em Vitória com o Luciano e o Amaro. Mas a gente não vê aquela movimentação assim, nossa, tá vendo, tá pegando, não tem muita coisa acontecendo, né, nesse sentido. O que aconteceu que chamou a atenção essa semana foram as definições das alianças, quem vai para que palanque, e a partir dessa semana as primeiras movimentações a partir dessas novas articulações. Eu acho que esse é o tema central aqui do nosso bate-papo, e a gente vamos começar por Vitória. Uhum. O que você destaca, Renata, nessa semana das grandes articulações? A gente teve o Enivaldo indo para o Amaro, a gente já sabia do anúncio do Lelo e do PSDB no palanque do Luciano, mas o que você vê de movimentação prática nessas novas articulações? Eu acho que esse apoio toda a construção da ida do PSD para o palanque do Amaro Neto, ela merece destaque pela forma como ela foi construída. O Enivaldo vai a público e critica o que ele chama de a Arca de Noé, né, do palanque do Luciano Rezende, que conseguiu abocanhar aí a maioria das lideranças, né, políticas da cidade. A maioria está com o Luciano e todos vão com o mesmo discurso, né? Nós apresentamos as nossas propostas, nós apresentamos a nossa contribuição, né, para a campanha. E aí a gente já falou também naquele outro papo sobre essa questão de alianças com o Luciano. Que parece também uma tentativa de justificar, por exemplo, o caso do Lelo. Uhum. Você estava alguns dias criticando o governo do Luciano, e depois de alguns dias você passa a apoiá-lo. Então, quer dizer, é uma maneira até de você tentar justificar para o leitor por que você fez essa mudança. Aí você usa essa tese aí de falar, olha, eu vou falar que estou compartilhando meu projeto, de alguma forma meu projeto vai estar compartilhado no palanque do Luciano. Pragmatismo demais para a cabeça do eleitor, né? Agora, essa ida do Enivaldo, ela fecha uma lacuna bem interessante no palanque dele, porque o Amaro é colocado como um novato, como um cara que tem propostas que ainda não são concretas e tal. Então o Enivaldo vai e o PSD vai e leva para o palanque dele 2 bandeiras que são concretas, e são bandeiras que foram colocadas e que foram aceitas. Isso que é importante. E né? que não havia entrado na eleição de uma forma Não, ainda... daqui a questão da CPI, que é a questão da máfia dos guinchos, que é uma bandeira do Enivaldo, que foi uma coisa que trouxe um reboliço na cidade, né? Que acabou entrando pela questão do táxi, enfim, né? Todo aquele processo que a gente acompanhou aqui no jornal. E também a questão da poluição atmosférica, né? Do pó preto, que leva o Amaro para um outro eleitorado que ele não tinha tanta penetração, que é esse pessoal da Orla, né? Aqui de Bento Ferreira até o final de Camburi. O Amaro foi, no final do primeiro turno, começou a entrar ali por Jardim Camburi e tal, mas ele ainda precisa se consolidar nessa área. E essa bandeira pode levar ele para esse outro eleitorado, né? Só que ele tem 2 semanas, a gente está há 15 dias, né? Menos de 15 dias para a votação, então ele tem 2 semanas para poder correr atrás disso aí. Você acredita nisso, Neta, que a entrada do Enivaldo, como a Renata colocou, inclusive até se colocando como, caso o Amaro vença, ele se colocaria como secretário de Meio Ambiente, você acha que essa pauta, sobretudo a do pó preto, ela pode dar esse conteúdo que está faltando, né, no Amaro? Eu acredito que o pó preto seja a grande bandeira da eleição em Vitória. No primeiro turno, os candidatos simplesmente se omitiram
porque esse é um problema de todos os Justiça ao moradores. André do PSOL Sim. que trabalhou isso fortemente, mas Mas não não teve tinha visibilidade. espaço. Porque a própria característica do pessoal fica muito complicado, porque é uma campanha, foi uma campanha baseada muito na internet, e a gente não viu a campanha, a mensagem da internet chegar ao eleitorado, mas o que ele fez foi trazer esses e outros debates importantes, mas infelizmente no campo das principais candidaturas isso ficou isolado. Mesmo que ele ficou fora dos debates de TV também. Na verdade, essa foi a grande crítica pela não participação dele, porque ele disse, eu ia dar nome aos bois, e isso incomoda muita gente. A gente percebe aqui que a gente dá o nome aos bois aqui em Século Diário. E o Enivaldo fez isso, quando quase ameaçou o presidente da Vale de prisão. O Murilo não quer nem mais bater o pé aqui no Espírito Santo, porque sabe que vai ter problemas na Assembleia. Quando ele veio aqui, ele falou aquela aberração que tem pó preto até aqui na Zona Sul, no Rio. Quem passa em Camburi, quem passa em Jardim da Penha, em Bento Ferreira, até no centro da cidade onde eu moro, você convive com aquela coisa ali, com aquela questão do pó preto. Agora, é um tema que o Amaro entrou bem no debate, né? Ele entrou bem nesse debate, ele tem condição. E é um tema que precisa ser provocado. Quando provocado, ele traz retorno, né? Porque é um tema que precisa ser aquecido na cidade sempre. Sobe e desce. E pensando estrategicamente, se a gente for analisar a votação dos candidatos, aonde o Luciano venceu, foi justamente, onde ele fez diferença, foi justamente nessas áreas que mais sofrem com a questão do pó preto. Tanto que, olha que coisa, o Luciano, que ficou quase 4 anos falando sobre a questão de terreno de marinha, você viu que já apareceu esse discurso dele. Por quê? Porque ele tomou pau, né, nesses locais. E não estou falando que terreno de marinha não afeta apenas essa faixa costeira da Enseada do Suá, de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto. Afeta sobretudo a questão da periferia, onde o Amaro venceu, ali a região de Santo Antônio. Aliás, esse é um tema que os candidatos devem repensar para a próxima eleição. O terreno de marinha, porque é uma coisa que não se resolve assim tão fácil. Lelo Coimbra atuou nessa área também, não conseguiu. O Luciano também não conseguiu. Então, assim, é um tema que fica muito no não campo adianta da mais, promessa, exatamente, né? não adianta na mais. expectativa, Mas né? é uma coisa que envolve, né, uma discussão muito mais ampla, Por de cima para baixo, não tem a ver com o prefeito, tem a ver com o governador. Não tem. Então, por isso que eu vejo a questão da importância de trazer o pó preto para o debate. Mas aí você tem essa questão. São apenas 2 semanas. Será que ele vai explorar isso na TV? E qual o efeito que a televisão tem sobre o eleitorado? Talvez esse tema fosse mais adequado se o Amaro tratasse logo de cara, logo no início da campanha, para ter os 45 dias do primeiro turno para desenvolver, só que fez muito tarde. E fez também sob pressão, que o Enivaldo bateu na mesa ali, trouxe toda a insatisfação do PSD para colocar essas 2 pautas que são importantes. Porque eu concordo com você, Néter. Eu acho que se ele tivesse colocado desde o início da campanha, ele teria muito mais legitimidade agora para, quando estivesse agora frente a frente com o prefeito, poder cobrar isso, até talvez apontar o dedo para o prefeito e falar, você foi omisso, porque isso aconteceu e você não se movimentou para fazer nada, tal. Agora, de qualquer maneira, isso que você disse também remete para um outro raciocínio, porque você vê que o Amaro, agora ele acolhe e põe o Enivaldo, que, como você falou, é o cara que estava disposto a enfrentar isso, vamos dizer, sem medo. E isso também talvez ajude a gente a entender a posição do governador Paulo Artung na campanha em Vitória, na disputa em Vitória. Porque você percebe daí que realmente o Amaro estaria mais independente nessa disputa. A partir do momento até que ele acolhe uma pauta polêmica como essa, que a gente sabe que desagrada o governador, o governador não quer expor essas empresas, ele ao contrário, a política do Paulo Artung é de supervalorizar a classe empresarial. Então ele não vai querer botar essa pauta na disputa agora para os candidatos terem que ou constranger um e dar munição para o outro, no caso do Amaro e do Luciano. Então eu acho que talvez também tenha isso, o afastamento do Paulo da campanha, ou ele ter largado de vez a mão, que é o que se diz dos bastidores, e o candidato está independente, por isso tem autonomia para abraçar uma pauta dessa, você não acha? E é bom destacar que o Paulo, o governador Paulo Artung, ele não defende, na sua maioria, os interesses
dos empresários, mas só desses grandes projetos. Sim, grandes porque o projetos. empresariado capixaba aqui está sofrendo na mão do Quando governo. a gente fala isso porque aí, é só pra fazer essa distinção. Ressaltar mesmo. Só isso. É isso mesmo. Detalhe. Agora, vamos passar para outro município. Sim. Vila Velha, como que vocês estão vendo Vila Velha na questão de apoios? O Max que entrou na disputa tardiamente e só tinha o DEM no começo, agora parece que o palanque já está enchendo, né? O Max, ele tá... É complicado, porque tem muita gente no palanque do Max, né, eu acho. Tem gente daqui, tem gente do nacional e posições polêmicas. Tem valorizado muito isso, né? Quando você chama Temer, né, e você chama Aécio e tal, isso é uma coisa que divide, né? Você leva o palanque para uma disputa nacional que a gente sabe que existe e tal, que talvez não seja interessante para o município agora, né? O município quer discutir o município. E no mínimo com figuras polêmicas. Exato, né? são figuras controversas, entendeu? Quando você traz o ministro da Justiça lá, sabe? Eu não sei até que ponto. Não sei que está agregando. Ele fez grandes alianças locais, assim, bem interessantes. Ele traz o Hércules, que está com ele desde o início, que tem capital de voto. Já não sei se tem. A questão da transferência é outra coisa, né? Mas tem capital de votos, tem Hudson Leal, agregou todo mundo, né? E essas alianças são interessantes, as alianças locais no Max. Agora, as alianças nacionais aí eu já não sei. Eu acho bem controverso esse posicionamento do Max Filho. Até porque uma das críticas dos 8 anos de gestão era a questão do isolamento, mas com o governo Paulo Artung, era uma coisa localizada. Não vai, o governo federal, ainda mais esse governo federal, ele entender como tábua de salvação, acho que não vai ser tábua de salvação, não. E um alerta para o Max, porque a eleição estava muito consolidada, só que ele pode mudar essa história justamente por tentar se colocar como uma figura muito consolidada num governo extremamente controverso. Sim. Por exemplo, sabe quem tá vendo aqui? Na reta final de campanha, ele traz Aécio Neves aqui. Eu não sei se isso agrega, se isso ajuda ou estraga. A minha percepção é que isso não ajuda em nada. Passando para Serra, como que vocês estão vendo a Serra? A gente tem uma disputa polarizada entre o Vidigal e o Aldifas, e com algumas manifestações também de apoio. Eu acho que o Gideão e Svensson declarou apoio ao Vidigal, né? Até porque ele já tinha uma pendenga lá com o Aldifas, uma diferença. Acho que assim, mas não muda muito, parece. O segundo turno da Serra, o primeiro turno é a mesma coisa, né? Porque você só tem duas lideranças de destaque mesmo, com todo respeito ao Gideão e ao Givaldo. O que a gente viu no primeiro turno foi um embate entre Aldifax e Vidigal, e agora a gente tem um novo embate entre Aldifax e Vidigal no segundo turno, é uma continuação do segundo turno. A diferença é que o segundo turno tem agora a presença do início ao fim do prefeito, né? do Aldifax, que está disputando, está fazendo dentro das limitações, né, do processo de recuperação dele, tem caminhado. Agora, a Serra, ela é um município de eleição, sempre foi, porque não tem televisão, enfim, né? E com os bairros muito isolados, sempre foi um município muito de rua. E a gente não está falando de um município do tamanho de Vitória, a gente está falando de um município gigantesco, com a maior população, né, do estado, com muitos lugares para andar, com muita comunidade para andar, com muita comunidade para pedir voto, né? E na Serra a gente vê interessante que a gente viu na Serra, em Cariacica, em Vitória, se repetindo o mesmo fenômeno, né? Você tem o candidato da periferia e o candidato das classes mais valorizadas, né? Com mais recursos. Isso menos evidente na Serra Cariacica, menos evidente, e mais evidente talvez mas em Vitória e aconteceu, Vila né? Velha. Por mais que a gente ficou muito voltado aqui para Vitória, porque o Amaro é o candidato da periferia e o Luciano é o candidato da elite, mas isso aconteceu nos 4 municípios, né? Essa luta de classe, vamos dizer assim. Talvez sempre houve, né? Mas ficou mais evidente. Ficou mais né? evidente. Ficou mais evidente, talvez por causa de Vitória, né? Sim. E também porque o cenário político, até, né, nacional e tal, ele reforçou isso, né? Ele acabou, a classe política meio que está configurando essa disputa mesmo. Você tem o posicionamento da elite e o posicionamento da periferia. Isso está sendo cada vez mais destacado, seja nas discussões de redes sociais, seja pela própria classe política que tem reforçado isso, tem que se posicionar. Agora, você tem os candidatos que se colocam mesmo como candidatos de elite, os candidatos que se colocam como os políticos, né, de elite e de classes D e E e tal.
E eu acho que isso está sendo reforçado, né? O próprio eleitorado tá se separando, né? Você cria esse fenômeno dessa luta de classe e você transporta da política nacional para a micropolítica do município. Mas o interessante dessa disputa na Serra é que eu vejo que é diferente. Foi eliminada a diferença. A disputa só não foi resolvida no primeiro turno por conta dos votos do Gideão. Sim. E do Givaldo. Então, dessa vez, você tirando os dois, agora você vai ter, de fato, mas não tem como. É o Difas versus Vidigal 2, né? É a mesma coisa, né? A eu missão. Fiz isso, você deixou de fazer aquilo. Não, eu que fiz isso, é isso aí. É o resgate de gestão e de sentimento da população em cada fatia. É muito difícil também, pegando as 4 eleições também, falando dessa questão de disputa de classe, é muito difícil você ir lá e tomar uma fatia do eleitorado do outro, como também você preserva a sua para o adversário ir lá e tomar também. Por isso que é tão importante caminhar bairro a bairro, voto a voto, tem que ir lá pedir mesmo. Agora, passando para Cariacica e até pegando essa história da luta de classes aí, você percebe lá também muito claro, porque ali lá está mais no candidato do que na própria característica do município, porque você teve na eleição de 2012, quando a gente teve os mesmos candidatos na disputa, o Juninho e o Marcelo, à época, foi muito criticado porque dizia que ele não tinha empatia com essas classes mais humildes de Cariacica, que representa a maioria. E você vê que o Marcelo, nessa eleição, e nessa ele por enquanto lidera, no primeiro turno ele superou o Juninho, né, em quantidade de votos, ele tem uma preocupação, parece, muito maior em se aproximar dessas parcelas mais humildes. E aí ele teve um trunfo e tanto para isso, né? Ele levou a Amaro, né? Que deu uma... Que em qualquer outro município da Grande Vitória teria decidido eleição em primeiro turno, né? Vitória, que é uma coisa tem um apelo muito forte, né? E eu acho que o Marcelo conseguiu até esse resultado... Ele equilibrou esse jogo com o Juninho. Esse resultado parcialmente, né, favorável, né, no primeiro turno, e que deu a dianteira para o Marcelo. Eu acho que foi muito desse trabalho que ele fez, e aí entra mais uma vez essa questão do perfil do eleitor, de se aproximar, porque ele foi justamente criticado por isso. Né? Tanto que o próprio Juninho, em entrevista para nós aqui na semana passada, admitiu que uma das coisas que ele tem que melhorar é justamente a questão do contato com a população. Ele que era de rua, o cara bom de rua, falou, olha, eu tenho que melhorar nisso, que agora tu foi cobrado pela comunicar melhor, né? Se comunicar melhor, e não só comunicar gestão, mas também de mostrar, cara, e que todo mundo fala que é homem era só um sorriso ali, ele vai ter que voltar para a rua, a população sente falta disso. Essa é uma coisa que todos os gestores que assumirem o mandato a partir de 2017, eles têm que ter isso muito claro na mente deles, a comunicação com a população, ela não pode ser só no período eleitoral, ela tem que ser feita nos 4 anos de gestão, porque a população percebe sim quando o cara sai da rua, quando o cara deixa de conversar com a população e fica trancado lá no gabinete. Ninguém mais quer prefeito trancado dentro de gabinete, isso não cabe mais.